é, em um instante T0, um veículo está na posição S0 a uma velocidade é, V0 entre os instantes T0 e T1, ele acelera uma aceleração então, A é aceleração. Tudo bem? É, qual é essa posição? Pode ser em quilômetros, numa rodovia. Estou colocando aqui veículo, mas pode ser também a altura de um objeto que está caindo, pode ser ou outro de um objeto que está sendo arremessado para cima. Pode ter várias outras situações. Qual é a posição do veículo no instante T1? Tudo bem? Bom, vocês conhecem a forma para resolver isso no ensino médio, tudo bem? Mas a ideia aqui é justamente provar essa fórmula usando o teorema fundamental do cálculo. Então, o que que vocês têm aqui? Vocês têm que a velocidade aqui é V0, tudo bem? Ou melhor, aqui é um instante T0, e nesse instante T0 a velocidade é V0, tudo bem? Aqui você tem um instante T1 e a velocidade aqui vai ser o quê? É, essa velocidade aqui vai ser dada por uma constante, vai ser V0 mais T, tudo bem? O V de T ou melhor, vai ser V0 mais AT, tudo bem? Porque a aceleração é constante. Então, digamos que é 2 metros por segundo ao quadrado, o que quer dizer? Que a cada segundo vai aumentar 2 metros por segundo. Tudo bem? Então, por exemplo, se a aceleração, se é um objeto em queda livre, vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que quer dizer que a cada segundo acrescenta 10 metros por segundo a velocidade. Quer dizer, aí no caso seria negativo, né? Se você colocar a aceleração seria negativa se você colocar o referencial de baixo para cima, né? Quer dizer, se você considera a altura positiva, né? Então, você tem essa fórmula da velocidade. O que que vocês vão fazer aqui? Qual que é o delta S? Vai ser a área abaixo, né? ah, tá, não, se for a área, é só calcular com trapézio, né?
tá? Mas dá também. Também dá para fazer dessa maneira. Mas você também pode pensar que a velocidade, que o seguinte, a, o S, na verdade, aqui usa mais a antiderivado, né? Você também pode calcular direto essa área, que também é simples. Mas você pode usar aqui S de T, linha, vai ser V de T. Tudo bem? Porque a derivada da posição é, o, é, a, é a velocidade. Tudo bem? Então, quem que é S de T? Então, você vai ter que S de T1 menos S de T0 vai ser o quê? Vai ser a integral de T0, ou na verdade seria. Eu vou colocar para facilitar T0 igual a zero, tudo bem? Mas, assim, senão eu vou ter que colocar um T menos T0. Então vamos colocar assim. Aqui vai ser é, a integral de ST1, de 0 até T1, de V0 mais AT dt, porque a variável é T, tudo bem? E isso vai ser o quê? Essa integral vai ser V0 t mais AT ao quadrado sobre 2, tudo bem? É, Justamente calculado de T1 até zero. T1 até zero. De zero a T1, né? E isso no zero vai dar zero. Isso vai ser o quê? V0 de T1 mais AT1 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Ou seja, a gente concluiu que S de T1 vai ser S0, que é o ST0, mais V0 T1 e aí mais AT ao quadrado, T1 ao quadrado sobre 2. Claro, esse T1 pode ser um T qualquer. E aí você chega naquela fórmula, né? A famosa fórmula do sorvetão, né? Para equação horária, né? Tudo bem? Então, todas essas formas de velocidade, posição, tudo você resolve muito mais facilmente com derivada integral, né? Tanto que no ensino médio a gente aprende como se todos os movimentos fossem ou uniformes ou uniformemente acelerados. Mas você pode ter um movimento que a velocidade aqui você pode ser uma função seno, uma função logarítmica, qualquer coisa, tudo bem? Então não é só para funções função um polinômio de primeiro grau, segundo grau, tudo bem? Bom, outro exercício, calcule a área abaixo da função um sobre x. Quando falo abaixo da função, eu quero dizer entre a função e o eixo das abscissas, tudo bem? Entre um e e. Nossa, ficou estranho, né? Aqui porque um é o e, né, do preposição e o outro é o número e, tudo bem? Então, o que eu quero saber é isso. Eu tenho aqui o número um, o número e, que é aproximadamente 2,70, é, 2,718, né? E eu tenho essa função aqui.
um sobre x. Então, como que eu calculo essa área aqui? Agora, usando o teorema fundamental do cálculo. Então, a área vai ser igual a integral de um até e de um sobre x dx. Tudo bem? Então, o que que eu preciso, usando o teorema fundamental do cálculo, para calcular essa área? Lembrando que não tem nenhuma determinação, né? Vocês não podem usar o teorema fundamental do cálculo se tiver um ponto de descontinuidade ou de indefinição aqui no meio. Por exemplo, se eu pegasse do zero até um ou 2, não poder, ou do menos um até 2, eu não poderia, porque tem um ponto de indeterminação aqui no meio. Tudo bem? Mas nesse caso, é contínuo nesse intervalo, então eu preciso de uma função cuja derivada dá um sobre x. Qual é essa função? Ln. Lembre-se que eu posso pegar ln de x mais uma constante. Se fosse integral indefinida, eu precisava colocar essa constante. Mas como é uma integral definida, essa constante ia desaparecer na hora de fazer a subtração. Tudo bem? Então eu posso considerar apenas como ln de x. Se quiser colocar, não, eu quero colocar ln de x mais 2. Pode ser. 2 vai cancelar. Mas então, tecnicamente, você tem infinitas e primitivas, todas elas diferenciam apenas por uma constante. E para o teorema fundamental do cálculo, para achar integral definida, basta você achar uma delas. E aí a gente usa essa notação, significa, então, eu coloco de um até e, quer dizer, eu calculo no e e subtraio pelo valor no 1, tudo bem? Então, isso vai ser ln de e menos ln de um, que vai dar o quê? Vai dar um menos zero, que é igual a 1. Então, isso é interessante, porque uma ideia, como é que vocês definiriam a um aluno de ensino médio o que é o número e? Sem falar em limite, sem falar é, né, apenas dando aproximação, né? É, sem falar de sequência, nada de derivada, nada que seja além do ensino médio. Uma maneira, né? O π é mais fácil. Você pega essa circunferência, divide pelo diâmetro, né? E você obtém o π. Mas uma maneira de dizer, pega a área entre um sobre x, entre um e qualquer número aqui. Qual que é esse valor que dá que essa área vai dar um? É justamente o E. Então você pode definir o número E assim. E também, uma observação, poderíamos definir Ln de A para A maior do que um como a área de um sobre x. ah, Vou explicar melhor aqui. Y igual a zero, né, que é o eixo das abscissas, é para x entre um e A. Ou seja, Ln, então essa área aqui é Ln de A. Bem, é, e aí também a gente pode dizer o seguinte, que isso vai seguir as propriedades que eu vou falar daqui a pouco. Se
zero é menor que A é menor que um, ln de A é, menos a área. É, você não. O apagador tá manchando. É o oposto da área. Qual área aqui? Tenho aqui mesmo um sobre x. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho A. Então vai ser menos essa área aqui. Tudo bem? Tá bem fora de escala, né? Porque um deveria ser um ponto aqui no meio. Então, dá para fazer uma abordagem assim, de a gente definir, a gente seguiu que sequência, né? A gente definiu uma forma meio usando limite, uma forma meio intuitiva, sem muito rigor, é, a função a elevado a x para a uma base qualquer maior que zero, um número real maior que zero, e né, x qualquer número real, é, né, positivo ou negativo. Depois, a gente definiu o número e usando os limites, né? Ou como o número, a base tal que n, a derivada de n elevado a x é de a elevado a x é o próprio a elevado a x. Tem várias maneiras de introduzir o número e. E aí, por consequentemente, a gente define e elevado a x. E aí definimos ln como a inversa de n elevado a x. Mas tem como fazer uma abordagem totalmente diferente. Definir ln de x através desse gráfico. E aí definir e elevado a x como o inverso de lnx. E depois a elevado a x para qualquer base, como isso, né? A elevado a x é e elevado a ln de a, é, o- usando mudança de base, né? Quer dizer, a elevado a x é igual a e elevado a ln de a elevado a x, que é e elevado a x ln de a, né? Então você define o a elevado a x a partir do e elevado a x, né? Dessa maneira e do ln. Então tem uma abordagem lógica, no final vai dar as mesmas propriedades, tudo, mas é uma curiosidade. Você pode fazer uma abordagem contrária aqui para formalizar é, o número e o ln. Tudo bem, pessoal? Tá. Então, porque a área é positiva. Só que se você pegar ln de A para zero menor que A menor que um, isso vai implicar que zero menor que A menor que um implica que ln de A é menor do que zero. Por quê? Porque você vai pegar A elevado a x, ou melhor, você vai pegar um número e, tal, que e elevado a x é igual a que é menor do que um. O e elevado a zero dá um. Então, esse x aqui vai ter que ser menor do que zero para dar. Então, por isso que aqui vai ter que ser, você vai ter que trocar o sinal. E vai também, vou retomar isso, quando falar de integral. Porque quando você troca o sinal, você troca o sinal. Por exemplo, você faz integral de um a A. Se você fizer integral de A a 1, quer dizer, você sempre faz do menor para o maior. Se você quiser fazer do maior para o menor, você troca o sinal. Tudo bem? É,
sim, sim. Tá, não, deixa eu... Ah, tá horrível esse apagador. É, esses dois estão igualmente ruins. É, tem um. Vou ver se tem aqui. Pessoal, eu vou lá na secretaria para procurar outro rapidinho. Bom, vamos ver se esse é melhor. É, melhorou uns 10%. Será que esse Dry Erase Marker? Hã? É, é da Bic, mas eu vou tentar usar a preta, ver se a preta tá melhor para apagar. Bom, vou colocar aqui proposição. É, bom, agora basicamente algumas proposições. Ó, pagador que não falta. Bom, é, então, algumas propriedades sobre integração. Bem, vou omitir, né? Então, vou colocar, é bom colocar essas propriedades aqui, essas definições, porque senão pode dar, é, sejam A menor que B, F e G, funções integráveis. Então, deixa eu ver se tem. Olha, como esse está apagando melhor. Acho que tem algum problema com a caneta mesmo. FG funções integráveis. É,
K pertencente aos reais. Tudo bem? Não tem problema, pode ser zero. Ah, eu vou colocar ainda um C aqui no meio, menor que B. FG funções integráveis. Vamos ver o que mais que eu vou precisar. É, Então, vou enunciar. A integral de AB de f de x mais g de x dx é igual a integral de a b de f de x dx mais integral de a b é, de g de x dx. Tudo bem? Então, a integral toma aqui. Tudo bem? É, Faz sentido. Eu vou, medida que enunciar, eu vou tentar só fazer um desenho para ilustrar porque isso funciona, mas não vou fazer a prova formal. No máximo, passar um pouco da ideia de como fazer a prova formal. É, Imagine que você tem aqui uma f, função f e uma função g. Tudo bem? E aí vocês vão fazer o quê? A integral de Riemann. Então, pensem assim, eu vou fazer então no mesmo intervalo aqui AB. Aqui eu vou fazer uma partição. Então essa vai ser a aproximação do f de g. Bom, se eu fizer aqui também uma partição, vou ter uma aproximação da integral de g. Agora, se eu fizer f mais g, basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas partições aqui. Tudo bem? Então é como se eu pegasse essa partição, as duas partições, e somasse aqui. Eu vou ter uma partição de. Aqui está fora de escala, né? Eu vou ter. Se eu colocar esses retângulos um em cima do outro, eu vou ter uma partição para F mais G. Tudo bem? Então no limite vai dar essa soma. No caso, esse argumento vale para qualquer função rima integrável, né? Mesmo quando não tem uma primitiva, né? Não é contínua. Mas no caso de quando é contínua, quando você tem a primitiva, né? É... Se bem que você sempre tem a primitiva, você pode fazer a integral indefinida. Mas mesmo assim, no caso em que você está definido no intervalo, você também pode pensar nisso como a primitiva. Se você faz a primitiva da função, é, a, a derivada é linear. F mais g, quando você deriva a soma, dá a soma das derivadas. Então, por causa disso, a integral, a primitiva, satisfaz também essa propriedade. E aí é fácil dizer que na integral definida também acontece isso por causa do teorema fundamental do cálculo. Então, vocês tanto pode provar pelo teorema fundamental do cálculo, quanto provar diretamente pelas somas de Riemann, tudo bem? Mas aqui dá para ver
ilustrar por que que acontece isso. B, outra propriedade fácil é o seguinte, né? Você está querendo calcular a integral de f. Então, você vai fazer A, B, só que eu vou dividir esse pedaço em dois, não necessariamente iguais. Bom, aqui eu tenho uma área um e aqui eu tenho uma área 2. A área total vai ser A1 mais A2. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho a integral de A até B de f dx vai ser igual à integral de A até C de f dx mais a integral de C até B de f dx. Então, olha que interessante. Aqui no item A, eu dividi a função em duas, né? Eu escrevi a função que eu estou integrando como soma de duas outras funções também integráveis. Aí eu distribuo na soma. Aqui não, eu peguei a mesma função, mas o que que eu fiz foi dividir é, o intervalo onde eu estou integrando. Tudo bem? Então eu posso fazer daqui para cá, depois de lá para cá. Tudo bem? É, na verdade eu esqueci, eu fiz uma ordem diferente. Tá bom. Mas eu vou colocar aqui o item C. Na ordem que o professor Leonardo colocou aqui, tá? É o contrário. Que é o seguinte: integral de A até B de K vezes f dx vai ser K vezes A x dx. Tudo bem? É, basicamente, o que está acontecendo? Constante passa para fora. Novamente, é fácil perceber pelo gráfico aqui, pela integral de Riemann, que se você multiplicar a função por uma constante, essas aproximações da soma de Riemann também você pode multiplicar por uma constante e no final tudo vai ser multiplicado por uma constante na hora de calcular as somas de Riemann, né? E também dá para perceber pelo teorema fundamental do cálculo que se você tem uma primitiva para f de x, se você multiplicar por uma constante k, você vai ter uma primitiva para k vezes f de x. Por quê? Porque constante passa para frente também na derivada, tudo bem? E a propriedade D, eu vou apagar. E a propriedade D vai dizer o seguinte: ah, se f de x é maior ou igual a g de x para todo x pertencente a B, é, então integral de A a B de f dx é maior ou igual à integral de A a B g de x dx. Tudo bem? Isso é trivial, né? Vamos dizer assim, trivial não, intuitivo, porque a demonstração é, oh, a demonstração requer um pouquinho mais de trabalho. F de x aqui, você tem aqui g de x, então é claro que se o g aqui está abaixo de f de x, essa integral aqui é maior. Só que também vale quando, por exemplo, digamos que eu tenho a f aqui e a g aqui. Tudo bem? Por quê? Porque lembre-se que quando vocês fazem a integral, na verdade não é bem a área, é a área cossinal, quer dizer, a parte acima do gráfico
vale positivo. A parte abaixo do gráfico vale negativo. Você multiplica por -1, né? Então, a parte abaixo do gráfico você multiplica por -1. Então, nesse pedaço aqui que está abaixo, né, do gráfico, o que acontece? A F está acima de G, então essa área aqui, entre F e o eixo X, a área do F é menor do que a área da G. Só que como você vai colocar sinal de menos, aqui vai continuar dando maior do que a integral de G, tudo bem? Então isso vale tanto para independente se a função é positiva ou negativa. Vou ter que subtrair. A parte que está acima, o sinal positivo, a parte que está abaixo, o sinal negativo. Então eu tenho que subtrair. A integral total vai ser 1. Então, quer dizer, se eu tenho um exercício que eu vou pedir, por exemplo, essa área aqui, de maneira absoluta, você vai ter que encontrar o ponto onde passa pelo eixo zero e fazer a integral aqui menos essa integral aqui, né? Que aqui vai dar negativo, com menos vai dar mais. Tudo bem? Então, lembre-se, quando a gente pede integral, tem sinal, pode ser positivo, pode ser negativo. Quando a gente pede área, você tem que ser sempre positivo. Então, por isso, fique atento com isso, porque não é tão imediato assim. Área é a mesma coisa que integral. Tudo bem? É, agora, eu vou mostrar algumas coisas que é convenção, né? Quer dizer, então eu vou definir dessa maneira, não é teorema. Por quê? Não é teorema, só que eu não vou apagar aqui porque eu vou explicar isso aqui dentro dessa convenção aqui. É, o jeito que a gente definiu integral, né, que o Leonardo definiu integral para vocês, é só para quando A é menor que B, né? Então a gente define dessa maneira, a gente soma de rima quando A é menor que B, integral de A até B. Mas se você quiser mudar isso, então você adiciona algumas convenções. E aí eu não vou mostrar, mas essas convenções meio que fazem, continua valendo essas propriedades aí. É o seguinte, convenção integral de A até A de f dx é igual a zero. Tudo bem? Então, você vai integrar, né? Então, vai ser um segmento de reta, vamos dizer, a área. Né? Porque você vai fazer de A até o mesmo ponto. Então, a integral aí vai ser zero. E se eu fizer a integral de B até A, de f dx, como você tem A menor do que B, quer dizer, você está fazendo do maior para o menor, então isso vai ser menos a integral de A até B de f dx. Tudo bem, por definição. Então, com isso, e isso meio que justifica essa definição aqui. Então, vamos mostrar como se isso aplica ao ln. Então, você tem que integral se A é maior do que 1. Integral de 1 até A de ln dx vai ser... opa, 1 sobre x dx. Eu estou colocando a primitiva. Isso. Então, isso vai ser
ln de x calculado de 1 até a, que vai ser ln de a menos ln de 1, que é igual a ln de a. Agora, se eu calcular a menor do que 1, o que que vai ser integral de 1 até a de 1 sobre x dx? Opa, vou desproporcional aqui. Vai ser o quê? Vai ser menos a integral de a até 1, né, que aí faz sentido, de 1 sobre x dx, que vai ser menos, aí eu vou colocar assim, ln dx, integral continua sendo ln de x, é... aí o i maior que zero, né? Calculado de 1 até a. E isso vai ser menos ln de 1 menos ln de a, porque eu sei que faço maior para menor. O de cima menos o de baixo. Então, isso vai dar zero, ln de 1. Então, isso vai ser menos ln de a, que vai ser ln de a. Ou seja, ln de a vai ser sempre integral de 1 até a, independente do estar antes. E se for igual, também vai dar isso, porque vai dar zero, né? Vai ser de 1 sobre x dx para todo a maior do que zero. Tudo bem? Então dá para definir o ln dessa maneira usando integral. Tudo bem? Quer dizer, aqui eu não fiz o a igual a 1, mas a igual a 1 vocês usam essa outra convenção aqui. Então vai dar também zero. Tudo bem? Agora o exemplo que eu falei, né? De pegar um pedaço acima e outro abaixo, né? Exemplo, calcule a área. Então presta atenção, estou pedindo para calcular a área, não integral. Entre os gráficos das funções x ao quadrado é, e x ao cubo para x entre 0 e 2. Tudo bem? Então, basicamente, eu tenho aqui é, a função x ao quadrado, ou vou fazer um pouco mais aberto aqui, x ao quadrado, e a função x ao cubo. A x ao cubo, ela começa mais devagar, mas tem uma aceleração maior. Então, o desenho aqui ficou ruim. Vou tentar fazer. Depois faço no GeoGebra para ser mais exato.
Então, aqui, opa, 2. Então, aqui eu tenho x ao cubo. E aqui ainda não ficou muito igual, mas tá. E eu quero essa área aqui. Ou seja, a soma da área um com essa área 2. Tudo bem? Ah, enfim, teria que calcular, né? Não vou colocar um aqui. Vocês têm que calcular qual que é, mas conta que as duas funções é igual, x igual a 1, né? É, eu vou mostrar melhor no. Vocês estão vendo aqui? Então, oi? Bom, então eu tenho x ao quadrado, x ao cubo. Ah, tudo bem? Então, seria essa região aqui e essa. Olha, não, só que está muito grande, por isso que é difícil desenhar, né? Aqui no 2 então fica essa área aqui. Então tem uma diferença muito grande entre essa área e essa outra, né? Tá. Então, como que a gente resolve? Resolução. Temos que ver onde, opa, onde x ao quadrado é maior ou igual a x ao cubo e onde x ao cubo é menor que x ao quadrado. Bom, então a gente tem que resolver a seguinte inequação. X ao quadrado menos x ao cubo maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, isso vai ser x ao quadrado, x menos um maior ou igual a zero. Tudo bem? Especialmente C. X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, isso vai ser o mesmo, quer dizer que x menos um é maior ou igual a zero. O que acontece se somente C, x é maior ou igual a um. Tudo bem? Então, é, vou colocar nessa sequência aqui, tudo bem? Só para aproveitar melhor o espaço da lousa. Menos um é maior ou igual a zero, se é somente C, x é maior ou igual a um. Tudo bem? Então, e no caso, particular, o ponto onde que encontra é o x igual a 1, né? Se x igual a 1, então x ao quadrado é igual a x ao cubo. É, Quer dizer, tem outro ponto em que as funções são iguais, que é o x igual a zero. Tudo bem? Na verdade,
Na verdade, tem aqui o ou x igual a zero, né? É, ou x igual a zero, né? Por quê? Porque isso vai dar sempre positivo, exceto quando x igual a zero. Quando x igual a zero, isso dá zero, vale também igualdade. Mas se a gente colocar a inequação, aí vai dar x menos 1. Se você, a inequação estrita, o maior, aí vai dar só o x menos 1. Tudo bem? Então, vocês têm o seguinte: a área entre 0 e 1, área 2 entre é, 1 e 2, área vai ser o quê? Integral para x menor que 1, quem que é maior? Estou fazendo x ao quadrado menos x ao cubo maior ou igual a zero. Então, isso vai ser a integral entre 0 e 1 de x ao quadrado, x ao cubo, menos x ao quadrado dx. Tudo bem? Porque aí, nesse caso, o x ao cubo não, não mostra a função. O x ao quadrado é maior, né? Ah, aqui eu troquei. Eu troquei. É aqui, x ao cubo menos x ao quadrado. Tudo bem? Sim? E aqui eu troquei, pessoal. Para chegar aqui, é melhor fazer x ao cubo menos x ao quadrado. X ao quadrado, eu coloco evidência e fica x menos 1. Tudo bem? Senão seria trocado aqui. Então, isso vai ser integral de x ao quadrado menos x ao cubo. Então, lembrando, é, na verdade, ou uma outra maneira de dizer, vai ser a integral, usando aqui nas propriedades, do x ao quadrado que está acima, porque x ao cubo menos x ao quadrado, isso vai dar maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, para quando x é maior ou igual a 1. Então, x entre 0 e 1, quem ganha é o x ao quadrado. O x ao quadrado, isso aqui vai dar um negativo, ou seja, o x ao quadrado é maior que x ao cubo. Então, a área vai ser, a princípio, essa subtração aqui de áreas. Tudo bem? Que por causa daquela propriedade vai ser igual à integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos x ao cubo dx, por causa da proposição que a gente escreveu, o item A, tudo bem? Da soma. Também estou usando o item C, né? Que era para ser o item B, que é constante passar para cá, né? Porque a propriedade é só para soma, não é para subtração. Mas aqui é como se fosse mais menos um vezes isso. Então eu posso passar o menos um para dentro da integral e usar novamente a propriedade A. Então isso segue daquelas propriedades da soma e multiplicação por constante. Tudo bem? Agora, a área entre um e 2 vai ser o contrário, vai ser a integral de um a 2 de x ao cubo dx menos a integral de um a 2 de x ao quadrado, que é a integral de um a 2 de x ao cubo menos x ao quadrado dx, que eu também, só para calcular uma primitiva só, eu vou escrever da seguinte maneira. Isso vai ser menos a integral de um a 2 dx ao quadrado menos x ao cubo dx. Tudo bem? Só para eu calcular uma primitiva só. Tudo bem? Então, a área total vai ser integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos x ao cubo dx menos a integral
de 1 a 2 dx ao quadrado menos x ao cubo dx. Tudo bem? Quer dizer, essa segunda parte, eu estou fazendo o x, eu estou convencionando a pegar o x ao quadrado menos x ao cubo. Então, aqui vai dar essa integral. E aqui, como se eu fizer essa integral vai dar negativa, então eu estou trocando sinal. Tudo bem? É, Então, onde eu estou? Estou aqui, né? Então, agora falta calcular essas integrais aqui. Bom, então, primeiro, vamos calcular uma primitiva. Nas próximas aulas, imagino que vocês vão ver as técnicas de integração. Então, por enquanto, estamos trabalhando com integrais, com funções que vocês batem o olho e meio que já sabe qual que é a integral, né? Então, é, eu quero chamar f' de uma função f de x, eu vou usar f maiúsculo, né? Como a gente convenciona usar, para a primitiva de uma f minúscula. Eu vou criar uma função tal que a derivada dá x ao quadrado menos x ao cubo. Então, eu vou pensar na regra do tombo o contrário. Por quê? Se eu quero calcular a derivada de x a n, eu baixo aqui, fica x n menos 1. Tudo bem? Então, se eu quero achar a primitiva, o que que eu faço? Dx, né? Bom, eu quero que a derivada, na hora de fazer a regra do tombo, a derivada da x elevado a n. Então, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer x a n mais 1, porque na hora de derivar vai para ficar x a n. Só que vai cair um n mais 1 lá na frente. E eu não quero que a derivada dê n mais 1 x a n. Eu quero que dê x a n. Então, como é que eu faço? Eu faço, divido por n mais 1. Mais uma constante, né? Se é primitiva, né? Se é para achar todas as primitivas, né? Então, o f de x, nesse caso, eu vou fazer o quê? X ao cubo, para que quando derivo vai ficar o quê? 3x ao quadrado. Só que eu quero que dê só x ao quadrado. Então, eu divido por 3. Da mesma forma aqui, eu quero que dê x ao cubo quando derivo. Então, eu pego x à quarta e eu divido por 4. Tudo bem? Então, a integral de 0 a 1 dx ao quadrado menos x ao cubo dx vai ser... Opa! X ao cubo sobre 3 menos x à quarta sobre 4 calculado de 0 a 1. No zero dá tudo 1. Então, isso aqui vai ser 1/3 menos 1/4. Eu não vou fazer por enquanto assim, tirar o mínimo, porque eu já sei que vai cancelar depois, né? Por quê? Se eu fizer integral de 1 até 2 x ao quadrado menos x ao cubo dx, vai ser essa mesma conta aqui, só que dessa vez calculada de 1 até 2. No 2 vai dar o quê? Vai dar 8/3 menos 16 sobre 4 menos 4, né? Tudo bem, isso é só a primeira parte. E agora eu faço menos 1/4. Tudo bem? Então, quando eu calcular a área, eu vou fazer o quê? Essa integral menos essa. Então, 1/3 menos 1/4
menos 8 terços, menos 4, menos um quarto. Tudo bem? Isso vai ser 1 terço menos. Aqui vai ser. Peraí. Não. Aqui, que é 1 terço menos um quarto, né? Na verdade, não é só um quarto. É isso aqui tudo que eu coloco no 1, né? Que eu não coloco no 1. Tá. Já é melhor. Não, vou manter assim. Tá, não. Acho que é melhor eu fazer pelo menos esse pedaço aqui. 8 terços menos 1 terço vai dar 7 terços. Menos 4 mais um quarto. Tudo bem? Então aqui eu vou ter, vai ser 7 terços menos 4 mais um quarto. Então aqui vai ser 1 terço menos 7 terços. Tudo bem? Então estou fazendo isso. Primeiro os que tem 3 embaixo, né? Depois, menos um quarto, porque esse menos aqui. Depois ficou um mais 4. Então vai ser menos 6 terços, menos um quarto dá menos meio, mais 4. Então aqui vira 2. Então vai dar 2 menos meio. Tudo bem? Que dá 3 meios, né? Porque se der 4 meios, né? Vai ser 1,5, né? Que é 3 meios. Tudo bem? Então essa área dá 3 meios. A quarta não é 16? 16 dividido por 4 dá 4. É. Que onde dá mesmo? Isso foi nessa segunda parte. 2 a 4 dá 16 dividido por 4 dá 4. Tudo bem? Esse aí não seria um quarto, então seria 4. O quê? Aqui, ó. Não. É que aqui eu estou fazendo a parte do 2. Aqui eu estou fazendo a parte do 1. Então, tudo bem? Baixo, né? Aí não seria tipo mais no lugar do meio, tipo, meio não, 40 mais baixo? Não, porque aqui a gente chegou que a área vai ser essa integral menos essa integral. Porque é porque aqui. Sim, troquei. Deu tudo x ao quadrado menos x ao cubo. Porque essa integral vai ser negativa. Por isso que eu coloco menos para somar. Tudo bem? Claro, se eu mantivesse aqui o x ao cubo menos x ao quadrado, eu somava, mas aí ia compensar. É, Agora, a função seno é, e o eixo das abscissas entre, no intervalo, 0, 2π. Quer dizer, uma, é, um comprimento da onda, né? Então fica 2π, 0. Então, como é que fica a função seno?
É, no zero dá zero. Vai aumentando, faz uma curva aqui e vai para 2π. Bem, na verdade, dá para ver que esse caso da função vai dar duas vezes essa área aqui. Então eu quero essa soma das áreas. Vai dar duas vezes, mas a gente tem que fazer a conta, né? Porque não sabe bem como vai se comportar aqui. Então, essa área vai ser integral de zero a π de seno dx menos integral de π até 2π de seno dx. Tudo bem? Porque aqui vai dar negativo, então vou ter que trocar o sinal. Bom, só ficou uma saroca aqui. Bom, o Zoom tá pior ainda. Deixa eu ver se eu. Bom, então, qual que é a função cuja derivada dá seno menos cosseno? Tudo bem? Por quê? Porque a derivada do cosseno dá é, menos seno. Então, para que a derivada aqui dê seno, então eu tenho que pegar a função menos cosseno. Então, integral de zero a π de seno dx vai ser é, menos cosseno dx calculado de π até zero. Aqui, muito cuidado com o sinal, porque tantos menos aí que é rapidinho para confundir, né? Então, isso vai ser menos cosseno de π menos cosseno de zero. Tudo bem? Então, cosseno de π dá. Então, lembrando, você está aqui, o cosseno você projeta no eixo x. Então, aqui você deu uma volta inteira, meia volta, né? Então, o cosseno de π é menos um. Então, isso fica menos um. Quantos sinais aqui, né? Menos cosseno de zero, que é um, né? Então, menos cosseno de zero é menos um. Então, isso fica um mais um, Professor, dois. Sim? se aplicasse a integral direto no 2π zero, não daria certo também? Não, porque aí daria zero. Porque esse pedaço aqui vai cancelar com esse pedaço aqui. Porque essa parte a integral vai dar negativa. Então, na hora de calcular, vamos até fazer a conta. Observação, vou fazer aqui. Integral de zero a 2π de seno de x dx vai ser menos cosseno dx calculado de zero a 2π. Isso vai ser menos cosseno de 2π menos cosseno de zero. Cosseno de 2π vai ser um, porque vai ser menos cosseno de zero. Então vai ser menos um
menos um, que vai ser zero. Tudo bem? Porque essa área é exatamente essa área. Só que na integral isso vai contar negativo, isso vai contar positivo. Então vai igualar e vai dar zero. Tudo bem? Ah, entendi. Então é tipo, fazendo separado é como se estivesse fazendo em módulo para somar as áreas, né? Exatamente. Tá. Toda vez que a gente tiver tipo, uma simetria em relação ao eixo x, tipo, as duas áreas, a integral vai dar zero, né? Sempre que for simétrico. Sim, sim. Mas aí a gente tem que ver se realmente é simétrico, né? Por exemplo, o que que você teria que mostrar daqui, né? Que seno de π mais x vai ser menos seno de x. Quer dizer, acho que isso vale, tem que fazer as contas. Eu quero dizer assim, cuidado para não ser enganado pelo desenho. Olhar o desenho parece que é simétrico e às vezes não é. Nesse caso dá, mas nem sempre. Tudo bem? Então, tem que ver se realmente, né, o desenho não engana a gente. Tudo bem? Mas no caso das funções trigonométricas, né, seno, cosseno, quando vai fazer 0, 2π, sempre isso vai dar o mesmo valor. Então, entendeu? Porque esses ciclos, a integral é zero. Tudo bem? Então, aqui, o seno é, deu 2, agora seno de π, integral de π é 2π. Seno dx vai ser menos cosseno de x. Vamos conferir, confirmar, né? Que a gente espera que nesse caso vai dar de novo 2, né? Ou melhor, vai dar menos 2. Quando a gente somar, vai dar 4 total. Mas vamos confirmar isso. Na verdade, meio que depois que a gente fez essas contas, a gente poderia até usar, fazer de um outro jeito, né? Usar que essa integral mais essa integral vai ter que dar essa integral aqui, por causa daquela proposição. Então, 2 mais essa integral vai ter que dar zero. Então, isso vai ter que ser menos 2. A gente pode usar essa propriedade já que a gente já fez essa conta. Mas vamos fazer essa conta também. Zero a π. Opa, zero π não. Π até π é 2π, que vai ser igual. Deixa eu tomar uma água. Menos cosseno de 2π menos cosseno de π. Tudo bem? Menos cosseno de 2π. Então, vai ser menos um e aqui vai ser menos um. Ou seja, vai ser menos um, que vai ser menos 2, como a gente imaginava. Então, a área total vai ser integral de 0 a π dx menos integral de π a 2π x dx, que vai ser igual a 2 menos 2, que vai ser igual a 4. Tudo bem? Mais um exemplo interessante, né? Você pega uma função, né, C, uma função meio, entre aspas, complicada, né? Nada linear, nada polinomial. No final, a integral vai ser um número real, inteiro, né? O real sempre vai dar, quer dizer, número inteiro, né?